Oi, pessoal, tudo bom? Eu interrompi a gravação, eu precisei, agora eu não sei se ele vai retomar junto. Se não, eu faço um parte A, parte B do vídeo, tá bom? Acho que não vai ter problema. Ó, tá compartilhando e voltei a gravar, né? Então tá. O que eu tava falando? Eu tava compartilhando a tela, aqui tá funcionando. Então, eu estou apresentando as grandezas, são muitas, vocês estão vendo? É tudo para controle. Eu dizia, né? Acho que era isso. Eu dizia que o experimento ele é dividido em duas partes. A principal é você analisar o movimento na horizontal, mas tem uma parte secundária que é a análise exclusiva do movimento de vazão, né, na vertical, tá? Dos dois reservatórios. É isso. E isso é analisado aqui, ó, com esse coeficiente de descarga, que chama, que é um fator, vejam lá, fator de correção adimensional utilizado nos cálculos das propriedades de escoamento através de orifícios. Ele é aproximadamente constante para um determinado orifício de parede delgada e pode ser determinado experimentalmente. Esse coeficiente é definido como produto lá de CV e CC, isso não é tão importante. O que é importante é que eu vou calcular essa expressão aqui com vocês, para calcular ele, tá? Expressão 6, vejam lá. Expressão 6, assim, CD igual a 2 vezes a área do tanque, ele passa aqui o valor, né? Da área do tanque, vezes a raiz de H1 é a altura primeira, depois a H2 é a altura, depois de um dado tempo T, a altura que ele chegou, isso na raiz, dividido pela área do orifício da tampa que você coloca lá no seu simulador, vezes a raiz de 2 vezes a gravidade. Certo? Então, eu não quero gastar muito tempo de vídeo aqui. Preciso só lembrar do que mais que eu vou usar. A área de seção circular, π sobre 4, diâmetro ao quadrado. Lá, tá vendo? Que mais? Que mais? Essas aqui são os bicos, né? Para saída, então você tem um controle do diâmetro dele. Tem o de 4 milímetros, 6, 8 e 10, tá? Aqui ele já tem o cálculo da área do tanque, tá em milímetros quadrados, tem que converter tudo para SI, tá? E essa parte aqui, ó, é a análise cinemática, né, do movimento. Se a cinemática é do movimento, mas é o movimento dividido a um lançamento, tá, oblíquo, dividido em duas partes, uma horizontal, outra vertical. Relembrem disso. Daí ele faz lá, MRU, movimento. Esse aqui é o MU, lá, movimento retilíneo uniforme, é o movimento uniforme. E o de baixo é o MOVE, as equações. Ó, que legal, hein? Relembrar é viver. Mas tudo isso para chegar nessa daqui, quer ver, ó, na 14, tá? Ela a gente vai usar, é o ΔX horizontal teórico. Tá vendo que é o índice TE, que é a velocidade teórica, a gente já calculou, vezes a raiz de 2 vezes H, Hzão sobre G. Tá vendo que tem um monte, várias fórmulas aqui para a gente ter um controle melhor. E é bom a gente ler e reler isso aqui, tá? O que mais? Era o 17. O 17 esse aqui, ó. É o coeficiente de velocidade, ó, ΔX experimental sobre o teórico. Então, a gente faz uma relação entre o que era esperado, né, que é o teórico, e o que foi encontrado de fato, né, simulado, mas encontrado, que é o experimental, a gente obtém esse coeficiente aqui. Pronto. Ó, passei o roteiro. Bastante coisa, né? Esse aqui é o sumário teórico. Depois tem o roteiro do laboratório em si. Olha lá, jatos livres. E daí ele passa tudo para vocês aqui. Ligue a bomba, faça isso, faça aquilo.
Tarará, tarará, laboratório virtual. Eu vou passar direto para o laboratório, ó, que aqui é a parte experimento. Acesse o laboratório, vejam lá. Algetec. São simulações muito bem produzidas aí. Aproveitem. Né? Aproveitem que a parte, os prós, né, da simulação é que a gente não tem gasto com matéria, com material, não tem sujeira, não tem que ficar arrumando laboratório depois. Meu caso. E as coisas funcionam 100% do tempo, né? A não ser que seu computador não seja legal, que nem o meu. Ai, ai. Vamos lá, internet. Vamos, internet. Vamos, internet. Vamos, internet. Conseguiu? Vamos, vamos. Ah, consegui. Ah lá, o nosso lab. Vou fechar esse guia aqui, porque eu já fiquei o dia inteiro treinando nisso. Já sei tudo. Então, é o seguinte. Aqui tem um reservatório vertical, tá? Ó, tanque vertical, esse aqui. Com duas escalas. Esse aqui está em litros, aqui está em milímetros. Usem a de milímetros, tá? E aí, para você fazer a leitura, você tem que deixar o mouse aqui nela, tá vendo? Fica o contorno em vermelho. Você usa o botão Q e ele mostra aqui do lado, enquanto você ficar segurando o Q, ele mostra o nível que tá, né? Tá zerado. Para você deixa eu ver, bancada. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai selecionar um dessas tampas aqui com o orifício, ó. Você deixa ele grifado só passando o mouse, segura o D, ele mostra o diâmetro, né? 4 milímetros, 6, 8, 10. Ó. Você escolhe 10, clica nele, ele usa lá na saída, tá vendo? Esse aqui é o tanque horizontal, que a gente vai ver. Então, o primeiro trabalho é o seguinte, a gente vai lá no painel, vai ligar a bomba, ligou a bomba. Tá enchendo? Tanque vertical, você vai lá no tanque vertical, tá enchendo bem devagarzinho, né? Aí isso tudo você controla. Então, se você aumentar aqui, ó, aqui é clique e arrasta. Se aumentar a vazão, fica mais rápido, tá vendo? Um item muito importante vai ser o cronômetro, ó, vou ligar ele aqui. Se você ao mexer na escala do tempo, fica tudo bem mais rápido, ó, que legal. Tá? O cronômetro, eu estava preparado para usar o esquema anterior, que era com espaço, né? Mas aqui mudou, hein? Olha lá, se você chega até o final, ele desliga automático a sua bomba. Então, a bomba você liga aqui, né? Como eu fiz no verde. E esse aqui é o controle de vazão. Você diminui ou você aumenta, clicando e arrastando, e é isso aqui. Só isso, tá? Você estiver usando um PC, né, um computador, você arrasta o, essa pecinha aqui que arrasta, que eu esqueci o nome, e você afasta aí, né, a visualização fica melhor. Você clica na bancada, a ideia é a seguinte: você abre a vazão, ó, ele alcança um certo nível, vai diminuindo. Se eu colocar a escala de tempo uma vez, que é a normal, a escala nossa é essa, né? Ele não vaza tão rápido assim. E a ideia é a gente ir lá no tanque horizontal e ver qual que é a distância. A distância você vai fazer assim, vai arrastar essa régua. Quando você estiver aqui no tanque horizontal, você usa o Q também. Olha lá, ele mostra para você
Qual que é a distância, tá vendo? Então, um jatinho ali, ó, você não pode colocar, né, antes dele chegar até a parte final dele. Ó, então tá aqui. Essa é a distância. Pronto. A ideia básica é essa. Agora a gente tem que fazer aquela série de contas, né? Então, a primeira parte, se vocês forem lá no roteirinho, ele pede para vocês, deixa eu ver. Pessoal, aproveitem que o material está caprichado, hein? Então, a primeira parte, de uma forma resumida, é a gente preencher essas tabelas 1, 2, 3 e 4. Cada uma para um tipo de orifício aqui, né? A gente usou de 10. Ó, vou voltar lá no horizontal. O foco vai ser no horizontal, hein? Cadê? Oh, vertical, né? Então a gente vai fazer como isso? Você tem que encher ele. Bom, fecha aqui, ó. A saída, ele travou lá. É bom encher até o talo. Então você vai lá na painel, ó, ligou. Lá no tanque vertical. Tá enchendo. Se você quiser mais rápido, você acelera o tempo aqui. Olha lá. Acelerou. Tá. Aí é o seguinte. A gente vai ter que dar um zoom aqui. Tá enchendo ainda isso? Vou aumentar a escalinha aqui, ó. Mais rápido, né? Tá? Aí você volta a escala tempo normal. A escala é útil porque às vezes vai ser um processo muito lento, né? Ou não. Então você vai sempre passa o mouse aqui ó, na escala de milímetro, usa o botãozinho Q, ele fica mostrando o nível. Você vai registrar quantos pontos? Ó, veja na tabela 1, esses intervalos. Ó, intervalo 1, 2, 3, 4, 5. São 5 intervalos. Eu vou fazer assim, ó, da marca de 700 até a 650, com esse delta de 50 milímetros. Depois 650 até 600. Depois 600 até 550, tá? 550 até 500, 500 até 450. Vou fazer isso. Aliás, vocês vão fazer isso, né? E aí você marca o tempo que levou para fazer essa descida. Então, marco o H1, o meu H1 aqui, o primeiro vai ser 700. Quando o nível chegar no 700, eu aciono o cronômetro com o mouse agora, clicando. Quando chegar no H2, que é 650, eu paro e anoto o tempo. E é isso. Então, você vai lá, mouse aqui, vermelho, usa o Q, fica segurando. Aí você vai abrir a válvula. Ah, você tem que desligar a bancada. Cadê o painel? Tá desligado? Tá desligado. Você não quer bomba, você quer descida natural. De novo, Q. Vai abrir. Olha lá. Olha a leitura aqui, ó. 785. 780, é isso? 750. Quanto que eu falei? 700. Quando ele chegar, esse nível chegar no 700, eu marco, aciono o cronômetro. Isso que eu falo, né? A velocidade natural, às vezes demora muito, você pode acelerar isso, tá? Mas você tem que ter o controle aqui do cronômetro, né? Olha lá, 710, 705, 700, o cronômetro. Continua segurando o botão tecla Q. Você vai até os 650. 680, estão vendo ali à esquerda? Ó? 675, 670, 665. Ó, oh, 21,11. Anota lá. 21,11 é o próximo. O meu é de 650 até 600. Ih, perdi feio. Pode ser outro. Então você tem que zerar, ó. X zerou. Aí vai de 600. Eu tinha planejado, né? De 600 até 550. Já perdi também. 500, eu vou fazer, tem tal de 550 até 500, tá? Ó.
Errei. 550. Opa, agora foi. Até 500. Tem que ser de 50 milímetros, tá? Ó, 500. 24,33. Anota lá. 24,33. Aí o próximo seria de 500. Chegou? Poxa, até 450 já foi. Então, sei lá, de 450 até 400. Tá? Pode ser. Opa, clicou. Tá rápido isso aqui. 450 até 400, né? Isso. Quatrocentos. Ó, 27, 25. É isso, tá? Ah, eu bobeei ali, perdi. O que que você faz? Você pode refazer tudo do zero, ou, se você quiser, você enche de novo, ó, liga. A bomba foi ligada. Tá voltando. Se quiser acelerar, você aciona o tempo aqui, ó. Não precisa se preocupar que ela vai extrapolar o reservatório, porque a simulação não deixa. Olha lá, desligou a bomba. Zerou. E aí você faz de novo, né? Eu tinha perdido ali, ó, 650 até 600. Você repete, tá? Bom, é isso, entenderam? Essa parte 1. Com essa parte 1, isso tudo é para calcular o tal do CD, que é o coeficiente de descarga. Então, vamos lá. Ó, descompartilhar. Compartilhar, eu vou chamar o Excel, ou o LibreOffice, ou a planilha, ou o caderno, tanto faz. Chamei Excel. Xiii. Ah, não, é China. Xiii. Ih, rapaz do céu. Excel, vamos lá, Excel. Excel, ó, consegui. Tá compartilhando? Está, hein? Então, aí eu fiz aqui, eu usei do Excel. Isso era tudo para o diâmetro de 10 milímetros, né? Então, essa parte do CD é aqui, ó, cálculo do coeficiente de descarga. Você precisa anotar os valores, ó, área do tanque, área do orifício. Você faz as continhas, como estão no roteiro, né? Essa do tanque já está dada. Você precisa converter de milímetro quadrado para metro quadrado, tá? Então, ó, aquele H1 e H2, tá? Esse aqui é um experimento que eu tinha feito antes, tá? Esse aqui para vocês eu só ilustrei como captar esses valores, mas eu tinha feito antes. E daí foi assim, ó, fui lá de 700 milímetros para 650 e em 20 segundos. Aí, ó, intervalo 2, tá mais ou menos igual a tabelinha que tá no seu roteiro, ó. Intervalo 2, aqui o tempo. Intervalo 3, tempo. 4, tempo. 5, tempo, tá? A fórmula de CD é a fórmula 6. Então, eu fiz a continha dele e deu esse valor aqui, ó, 0,66 no primeiro intervalo, depois 0,6, 0,62, 0,62, 0,60. Tem uma formulinha extensa lá. Eu posso repassar com vocês depois? Ah, não, já mostrei, né? É a fórmula 6, tá bom?
E daí, com esses valores, para 5 tomadas, né, 5 intervalos, eu tenho esse CD médio, esse coeficiente de descarga médio que deu. Ó, mandei ele fazer a média ali deles, tá vendo? A média deu 0,625, mais ou menos. E o desvio padrão, 0,025, tá? Tudo fórmula já pronta do Excel, ó. Só chamar. O que interessante aqui é que vou aproveitar e falar para vocês que o desvio padrão ele orienta o número de casas que a média tem que ter. Tá? O desvio padrão tem que ter um ou no máximo 2 algarismos significativos. No caso aqui é o 2 e o 5, tá? Que são diferentes de zero, essa é a ideia. Dos zeros à esquerda, tá? Então aqui tem 2 significativos, eu paro ali, né? O número é maior do que isso. Então isso me deu 3 casas decimais, eu acerto o valor da média para 3 casas. É isso, tá bom? Esse é o ponto 1. Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer isso. Eu cheguei a anotar aqui os nossos, mas eu não peguei todos os pontos, né? É assim, dessa forma, que vocês têm que preencher a tabela 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, com isso, você já consegue preencher ela, calcular o desvio padrão, por exemplo, o coeficiente de descarga. E vocês resolvem essa primeira parte. E aí, a gente passa todos os valores que vocês precisam já estar no roteiro, só acompanhar, tá bom? Vocês vão passar agora comigo. Essas tabelas são a mesma coisa, só que você tem que trocar o orifício. Então você tem que ir lá, ó. Parar de compartilhar. Compartilhar. Olha lá. Estou no Lab, né? Você pode tirar o zoom ou pedir a bancada aqui, a visualização. Aí você vai... Ó uma régua aqui. Ó a régua, esqueci a régua. Eu não sei, eu não achei como aproximar, talvez está aqui horizontal. Não. É isso, ó, essa aqui é a melhor visualização, tá vendo? Então, você tem que trocar esse orifício pelos outros, né? Esse aqui é um de, como você sabe, você segura, deixa ele vermelho, ele passa o mouse, 10. Aí eu quero trocar pelo de 8. Tem que fazer para todos, tá? Você tem que fazer o quê? Você tem que fechar a válvula, aberto, fechado, já estava fechado. Você só clicar nela, ele tira para você, ó, que moleza. Aí você vai para as outras, sei lá, de 4 milímetros de diâmetro. Colocou, aí que belezinha. Legal, né? Viva o pessoal da computação, hein? Então, então, então. Ah, já falei isso. Então você faz, repete os passos ali. Ótimo. Beleza. A parte do alcance, a gente vai fazer, a gente vai definir uma certa altura ali e vai liberar a válvula e vai medir quão longe esse jato está alcançando. Para você fazer a medida, perceba que assim não consigo ver, né? Tem uma reguinha móvel aqui, ó, tá vendo? E se você tiver no controle dela, você aperta o Q e ele dá um zoom, tá vendo? A reguinha aqui, ó. Aí você tem que chegar o mais longe possível, né, sem atrapalhar o, o percurso, né, do jato. Então, o jato aqui seria assim, ó, aqui tá tampando, tá batendo nele, ó, tá vendo? Uou! Então, eu vou um pouquinho antes, sem querer atrapalhar. Aqui, aqui eu tampo, né, ó.
Engraçado, ele dá uma impressão diferente, né? Pelo zoom, ele dá aqui, né, ó. Ó, aqui ele tampou, tá vendo aqui? Aqui. Tem que ficar segurando o Q aqui, senão ele sai da visualização, tá vendo? Para voltar, então, a leitura, ó, ficou longe. E lá, mais ou menos aqui, vai. Então, aqui, perceba que ele está entre o 400, né, e o 500. Aqui seria o 450. Como são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacinhos, ele vale 50, né? Então, cada espacinho aqui vale 5. Então, ali é 400, 405, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Então, meu delta X experimental, do jeito que está aqui, está 435. E diminuindo, estão vendo, né? Olha lá. Claro que está diminuindo, porque está baixando o nível aqui da água, né? A pressão diminui, a energia envolvida diminui. O que a gente vai ter que fazer? A medida como fazer é essa que eu te mostrei, só que aqui vai ter que estar constante. Como que eu vou manter constante? Primeiro de tudo, eu vou ter que ir lá no painel, ligar a bomba, olha lá no painel vertical, que eu sempre confundo aqui, ó, encheu rapidão, beleza. Eu estou na escala rápida aqui, tá vendo? Eu posso mudar isso aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, ó, a bomba foi desligada, tal, para lá. Então, no seu roteiro ele fala assim, olha, deixa eu chegar no 500. Então, ó, tô segurando o Q, ó. Eu chamei o Q assim, né? Vermelhinho ali na escala, Q. Vou no painel elétrico. Tô acompanhando aqui, ó. Perceba que se eu mudar a vazão aqui, ele tem que diminuir lá. Deixa eu diminuir a escala aqui. Tô apanhando. Olha lá. Se eu aumentar a vazão da bomba, a bomba tá ligada. Ah, tá desligada. Bomba foi ligada. Bomba ligada. Não tem barulho, né, para saber. Bomba ligada. Então, tá lá no 580. Se eu diminuir a pressão, né, da bomba, a energia de recalque dela, consigo chegar num nível meio quase parado. E essa é a ideia, tá? Por quê? Porque você está bombeando, está voltando a água desse reservatório aqui para o horizontal para o vertical, só que você está tendo vazão de escape, né? Então fica um contra o outro. Onde estamos? A ideia é chegar no nível parado, tá? E o, o, o roteiro pede para que a gente alcance lá os 500 mais ou menos. Então, você diminui isso aqui, ó, tem que diminuir. Se quiser acelera, a escala de tempo ele diminui mais rápido. Aliás, é até melhor que acelere e coloque no máximo. Porque é o seguinte, é só no máximo que você vai conseguir ver se você está num nível parado, ou aproximadamente parado, ou não. A escala de tempo, tá? Olha lá, 580, 575, 570. Amanhã, outro dia. Tchururu. Bateria vai acabar. Voltei. Ó, nossa, na hora, hein? Ó o 500. Tá vendo ali o 500? Então, aí a coisa bem difícil é você deixar esse nível parado aqui, acertar o giro nesse botão
Principalmente quando o seu mouse for ruim, igual o meu. Tentando deixar o nível constante. Ó. Ó. Isso aqui é 501. Então, o seu Hzinho, o Hzinho das fórmulas, nesse caso, seria 501. Isso para tempo aceleradão. Você diminui o tempo, escala normal, olha lá, fica bem paradinho. Opa, alcançamos. Então você anota isso, tá? Hzinho igual 501. Viram, né? O que você tem que fazer? Você pode, se estiver te incomodando esse cronômetro, você desliga ele. Aí você tem que ir lá na parte horizontal, agora está estabilizado, e achar, com a ajuda do Q, ó, qual que é o alcance. Vendo ali, ó, o jato chega até aqui, ó, mais ou menos. Estão vendo? Qual que é essa leitura? Aqui é 600, então aqui é 550, 550, 545. Isso é 540, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não. É o 550, então cada um é 5, né? 545, 542. Entenderam a leitura? 542 milímetros. Esse 542 é o seu ΔX experimental. Isso foi o que você achou, né? Experimentalmente, na raça. Vendo acontecer, mundo real. E é isso. O experimento é isso. Agora, você tem que repetir ele várias vezes, anotando esses valores. Essa régua dá para mexer? Ainda não sei. Não, né? Então, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que fechar, trocar, fazer com todas, achar aquele nível lá, ali eu apanhei, fazer outra medida. Aí, com isso, vamos seguir o roteiro. Sigam o roteiro. A ideia é que vocês preencham todas as tabelas, tá? A que falta pra gente é a 5. Na 5, vou sair daqui. Na 5, as grandezas que você precisa medir, você já mediu. Ó, voltei para o Excel. Que é uma tabela como essa, né? Na 5 tá assim, ó. Vejam lá, passo 4 do seu roteiro experimental, tá bom? Você tem que medir o nível de referência, o H. Eu não lembro já quanto que eu falei, porque eu não anotei. Daí, ó, para o diâmetro 10, o meu H, eu fiz esse experimento antes, tá bom? Antes. A meu nível ali na vertical tava esse aqui, ó. 0,495. Fiz isso. Aí na tabela 5, o próximo é calcule a velocidade teórica. Então você tem que usar a equação 2 e calcular a partir desse H qual que é a previsão da velocidade. Essa aqui, ó. Então a formulinha 2 vezes G vezes H na raiz. A terceira linha da tabela, ó, alcance horizontal teórico. Então tem todas as contas lá. Com a equação 14 do seu roteiro, você calcula esse ΔXTE. Você vai na equação, ó, eu anotei aqui no Excelzinho, ó, ele deu 0,99 metros de alcance teórico. Ponto. Essa é a previsão da teoria. Aí tem o ΔX experimental. Essa era a previsão. A gente chegou, ó, eu cheguei, né, porque foi antes da gravação, cheguei ali, 0,545. Tá bem distante, né? Não tá muito bom. 0,545 era para ter chegado, a previsão era 0,99, cheguei nesse aqui. Quase meio metro de erro, muita coisa. Mas tá lá. Coeficiente de velocidade, próxima linha da tabela.
Equação 17. CV, anotei o CV, ó. CV é o experimental dividido pelo teórico. Olha lá, deu 0,55. Muita coisa. Aí ele faz uma correção para a velocidade real do jato. E essa velocidade deu para os outros tamanhos de orifício, de diâmetro, né, naquela tampa, deu bem próximo, ó, à média. Velocidade real, que deu a equação 4. Que deu, ó, essa que eu fiz deu 1,71 metros por segundo, tá? E todas elas deu mais ou menos isso, tá vendo? 1,71, 1,71. Aliás, 1,72, né, arredondando. Então, isso é para ser feito para diâmetro de 8, de 6 e 4, tá bom? Percebam aqui, ó, que se eu reduzir o número de casas, os valores vão se aproximando, ó. Olha aqui, o 72, 72, 72, aqui 73, um pouquinho mais alto. Então, é isso que é para fazer, é assim que você preenche a tabela simples. Façam isso e depois, se tiver interesse, né, me perguntem, professor, aliás, me informem, professor, cheguei no valor maior, cheguei no valor melhor que o seu. Esse coeficiente aqui, ó, essa diferença da previsão teórica contra experimental, tá alta aqui para mim, né? Eu esperava algo melhor. Mas eu então faria de novo, né? Faria de novo, repetiria os cálculos. Às vezes eu errei alguma medida ali. E eu ia ver se estaria melhor. Aí tem uma parte aqui no parte final já, que é um desafio. Ele pede para você montar um gráfico. Nada melhor do que um gráfico, né? Visual, do que um roteiro cheio de dados aqui. Opa, errei tudo aqui. Vou arrastar o gráfico. Ah lá, que coisa linda. Então, o gráfico, ele representa os mesmos dados. Uma forma visual, uma forma mais humana de pensar, né? Aqui, ó, eu uni aqueles dados. O azul, aliás, o gráfico é o alcance horizontal, dependendo da altura do nível da água no reservatório vertical, tá? Quanto que ele alcança, dependendo da altura aqui. Então, é Y contra X. Esses dois gráficos mostram o azul é o teórico e o X é o vermelho, é o que eu encontrei, laranjinha, né? Que é o que eu encontrei. Olha como está distante, né, um do outro. Né? O ideal é que um batesse contra o outro, teórico contra experimental. Então está tendo uma fonte de erros aqui. Provavelmente a gente mede só a distância, a altura, né? A gente tem que ter um controle ali bem fino de altura. Talvez eu não tenha conseguido estabilizar aquela altura, mas a medida da distância também pode estar trazendo um erro. Mas olha que bonito, ó. Os dois aqui, comportamento crescente, né? O experimentar menos ascendente do que o azul. Mas esse é o desafio que se pede para fazer com mais medidas, né? Quanto mais medidas, melhor vai ser a qualidade, tá, dos seus dados, você vai obter resultados melhores do que esse daqui, meus. Certo? Beleza, pessoal? Então, ó, eu vou encerrar essa gravação, parar de compartilhar. Tentem fazer e daí me perguntem. Professor, não entendi isso, entendi aquilo. Professor, consegui dados melhores que os seus. E a gente aprende fazendo isso, leia toda a teoria, isso reforça os seus conhecimentos, tá? Então está sendo legal essa parte de simulação, que ela está dando um enfoque, né, de pontos diferentes da disciplina do que os que a gente se concentrou na matéria teórica, assim. Beleza? É isso aí, pessoal. Tudo de bom para vocês. Se cuidem. Até mais.